Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 8 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de análise do equilíbrio em 3 dimensões, tá certo? Então, nas últimas videoaulas, né, eu apresentei sobre o equilíbrio em 2 dimensões, né? Inclusive apresentando um exemplo, né, de análise de problemas em 2 dimensões. Em seguida, eu apresentei sobre o equilíbrio em 3 dimensões, né? E por último, para encerrar a parte do conteúdo, né, eu apresentei uns tópicos adicionais, né, que tratavam sobre os apoios redundantes, né? Que no caso a gente, quando tem apoio redundante, o problema acaba se tornando estaticamente indeterminado. E também comentei um pouco sobre as restrições impróprias, né, ou os apoios não adequados para garantir o equilíbrio, né. E após esses tópicos adicionais, eu vou encerrar, né, todo o conteúdo aqui do capítulo 4, né, eu vou fechar o capítulo 4 com a apresentação de mais um exemplo, né, só que em vez de fazer a análise do equilíbrio em 2 dimensões, que eu já apresentei, né, eu vou apresentar mais um exemplo, né, só que agora de um problema que envolve 3 dimensões, né, para a gente praticar aquela última parte do conteúdo, né, que eu apresentei, beleza? Então o exemplo é o seguinte: determine as reações que a junta esférica em A, uma caulisa em B e o suporte C exercem no conjunto da haste mostrado na figura abaixo, né? Então, aqui eu tenho 3 apoios, ó, uma junta esférica em A, uma caulisa em B, né, ou seja, que permite o deslocamento aqui, né, na direção X, né, só vai restringir o movimento em Z e em X, né, tá certo? Então, como ele é uma caulisa, ele permite o deslizamento aqui, o movimento, né, dessa peça, né, em torno aqui, em torno não, né, na direção Y, né, uma caulisa não vai gerar restrição de movimento nessa direção. Então eu tenho aqui uma junta esférica, uma caulisa e um rolete aqui em C, né? Então, conforme a gente já viu, né, uma junta esférica ela não restringe rotação, né, porém restringe o deslocamento nos 3 eixos, né? Logo, essa junta esférica ela vai gerar 3 reações aqui de força, né, ó. AZ, né? Eu vou fazer vou atribuir assim, né, com esses sentidos, e se os resultados derem positivo é porque os que eu atribuí, os sentidos que eu atribuí estão corretos, né? Então eu vou ter AZ, AX, AX, AZ, AX e AY. Beleza? 3 reações em A. Aqui, a gente sabe, né, que por definição o Macal ele vai gerar, o Macaulise ele vai gerar 2 reações aqui de força, né, e 2 de momento. Porém, a gente vai cair naquele caso que eu comentei, né, quando eu expliquei a parte do equilíbrio em 3 dimensões, né. Como aqui a gente tem outros apoios que garantem o equilíbrio, né, com relação ao somatório dos momentos, ou seja, esses 3 apoios eles garantem que esse corpo rígido não vai sofrer nenhuma rotação, né? Os 3 apoios garantem o equilíbrio, né? Tanto a parte de somatório de força como de momento. Então, a única reação aqui que a gente leva em consideração no Macal, né? As únicas reações que a gente leva em consideração no Macal são as reações de força, né? Então, vamos ter aqui, ó, restrição de movimento aqui em X e em Z, né? Então, eu vou colocar aqui como reação Bx e Pz, certo? Então, só para concluir, né, para também recapitular o que eu falei, né? O Macaulise, ele gera também 2 reações de momento, né? Momento aqui que dá no eixo Z, né? E o momento que dá no eixo X. E ele permite uma rotação aqui em torno do eixo Y, né? Porém, ó, esses 3 apoios aqui, eles são suficientes para garantir
o equilíbrio, né, desse corpo rígido, ou seja, permitir que ele não desloque, né, não que essa barra não sofra nenhum movimento de translação, assim como nenhum movimento de rotação, tá certo? Então, os três apoios são suficientes para garantir o equilíbrio, logo, não vai gerar nenhum momento de reação aqui no mancal liso, né? Vocês podem perceber que, aplicando essa força aqui de 900 em D, né? Essa barra tende a girar aqui, ó, em torno do eixo Y, né? Porém, não gira por causa do apoio aqui, ó, em C, né? Esse rolete aqui vai gerar um momento que anula o momento de 900, né? Já que a tendência de rotação aqui desse corpo é em relação ao eixo Y, beleza? Então aqui temos mais uma reação, ó. Como é um rolete, vai gerar uma reação perpendicular à superfície de contato, né? Então temos aqui, ó, uma única força, CZ, beleza? Então temos 6 reações, ó, AX, AY e AZ, BX, BY e CZ, né? Temos 6 reações e 6 equações de equilíbrio, beleza? Então agora eu vou aplicar as equações de equilíbrio para a gente resolver o problema, né? Ó. Então temos aqui o corpo rígido, né? Com os 3 apoios e a força de 900 aplicada aqui, né? No eixo Z para baixo, né? E os 3 apoios, né? Determinando o diagrama de corpo livre, que eu já adiantei no slide anterior, né? Temos isso aqui, tá certo? Então agora vamos aplicar as equações de equilíbrio, né? Então, fazendo o somatório das forças em Y, vamos ter o seguinte, ó, equações de equilíbrio, né? Equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero e somatório das forças em Z igual a zero, né? 3 equações para força e 3 para momento, né? Somatório dos momentos em X igual a zero, somatório dos momentos em Y igual a zero e somatório dos momentos em Z igual a zero, beleza? Então, fazendo aqui o somatório, ó, vamos ter somatório das forças em Y igual a zero, né? Ó. Então, vamos considerar como sendo aqui, ó, para a direita é positivo, né? Ó. Aqui, positivo nesse sentido. Então, vamos ter, ó, como força em Y, né? AY positivo, né? E mais nenhuma força, né? A gente só tem uma força na direção Y, que é o próprio AY aqui da junta esférica em A. Né? Aqui é BZ, BX, ou seja, na direção G, na direção X. A X está na direção X, a Z está na direção Z. 900 está na direção Z, né? Não tem nenhuma componente X nem Y. E FC, ou CY, né? Está na direção Z. Logo, vamos ter apenas AY. Então, AY vai ser igual a zero, certo? Não tem reação na junta esférica na direção Y. Beleza? Agora eu vou fazer a análise do momento, ó, em torno do eixo Y, né? Ó. Somatório dos momentos em Y igual a zero, né? Certo? Eu vou fazer aqui, ó, em relação a o ponto A, tá certo? Então, somatório dos momentos na direção Y, né? Em relação ao ponto A igual a zero. Então, para cá vai ser positivo, né? O vetor resultante. Então, vamos ter aqui, ó, quem é que gera momento em relação a esse eixo Y, né? Vai gerar momento, ó, FY ou em relação ao ponto A, né? Vamos ter o seguinte. No ponto A, AX não vai gerar momento, AZ também não, né? AY é zero. Por quê? Porque as linhas de ação de AX e AZ passam pelo ponto A, né? Então o momento é zero.
BX e BZ, né, não geram momento, né, no eixo Y. Por quê? BX vai gerar um momento aqui, ó, em torno do eixo Z, né? E BZ vai gerar um momento em torno do eixo X, né? Então, BX e BZ também não geram momento em torno do eixo Y. Porém, 900, né, ó, vocês percebem, de acordo com a regra da mão direita, que vai gerar um momento em torno do eixo Y, a força de 900 newtons, né? E FZ também, FZ não, perdão, FC ou CZ, né, vai gerar um momento em torno do eixo Y, tá certo? Então a gente tem apenas essas duas forças, ó, gerando momento em torno do eixo Y, tá certo? Então, ó, aqui vamos ter, de acordo com a regra da mão direita, FC, né, ou CZ, vai gerar um momento positivo, né? Então vai ser CY ou FC, né, como queiram. CY não, perdão, CZ, né? Então eu inicialmente eu tinha considerado como CZ, né? Mas aqui o livro põe FC, né? Então tanto faz aqui CZ ou FC, né? Eu vou usar CZ, que foi o que eu tinha utilizado inicialmente. Então, de acordo com a regra da mão direita, o momento de CZ vai ser positivo. Então vamos ter CZ vezes 0,6, né? Ou seja, 0,6 vezes CZ, né? Menos, porque o momento de 900, né, vai ser negativo. De acordo com a regra da mão direita, né, o momento de 900 está para lá, ó, para o sentido negativo de Y, né? Então, vai ser 0,6 CZ menos 0,4 vezes 900 igual a 0, né? Então CZ vai ser igual a 0,4 vezes 900, né? Passa positivo, dividido por 0,6. Então CZ vai ser igual a 600 newtons, né? Fazendo os cálculos aí, vocês vão encontrar CZ igual a 600 newtons. Beleza, pessoal? Para vocês não se confundirem, ó, o que é que vocês podem fazer, né? Na análise aqui do momento em torno do eixo Y, né? O momento que dá aqui no eixo Y, né? É obtido, né? Esse momento que vai sair aqui em torno do eixo Y são das forças e posição, né, que estão no plano XZ, né? Então o que é que vocês podem fazer para não se confundirem, né? Vocês podem desenhar os três planos, ó. Então vou fazer aqui bem rapidinho para a gente ver, ó. Plano XY, né? O plano XY vai ser, ó, de acordo com o que vocês viram em desenho, né? Desenho técnico. Então dá para vocês desenharem aí os planos, as vistas, né, através dos planos da figura. Então o plano XY vai ser assim, ó, XY, né? Eu não vou visualizar essa força em C, né? Aqui está a barra, ó. Vou desenhar aqui em azul, né? Então aqui está a barra. Beleza? Aqui está a barra, nosso corpo, né? Nosso corpo rígido. Então, a gente não consegue enxergar CZ, né? Por quê? Porque ela não aparece no plano XY, né? A gente não consegue enxergar a força de 900, porém, a gente enxerga aqui, ó, BX, né? A gente enxerga BX, eu vou até colocar em outra cor para destacar, né, ó. As reações eu vou colocar aqui em verde. Então vamos ter aqui, ó, BX, né? Não vemos também BZ, porque está aqui, ó, perpendicular ao plano, né? E aqui a gente vê, ó, AX e AY.
a x e a y. Também não vemos a z, né? Então, para o plano XY, né? Até esqueci aqui de colocar. Nós vemos apenas AY, AX e BX, né? BZ, CZ, 900 e AZ a gente não consegue enxergar porque está perpendicular ao plano, né? Então esse comprimento aqui, ó, é 0,4, né? 0,4 metros, ó. 0,4 metros, né? Esse comprimento aqui é 0,6 metros, né? E aqui 0,4, né? 0,4, 0,4 e 0,4, 0,4, 0,4 e 0,4. Beleza? Então, ó, só pra gente ver aqui, somatório das forças em Y, né, aparece apenas AY, né? Então, AY é igual a zero. Beleza? E somatório das forças em Y é igual a zero, né? Pra gente visualizar aqui, ó, o momento em torno do eixo Y, né? A gente tem que desenhar o plano XZ, né? Porque aqui no plano XY a gente tem apenas os momentos, né? Em relação ao eixo Z. Por quê? Porque é perpendicular ao plano que contém o quê? Os vetores posição ou braço de alavanca e as forças, né? Então eu vou desenhar aqui, ó, os outros dois planos para a gente visualizar melhor, né? Ó. Então aqui está o plano XY, né? Eu estou desenhando aqui o plano só para ficar melhor de ver, né? Ó, para a gente aplicar as equações de equilíbrio, né? As 6 equações escalares. Mas vocês podem interpretar tudo isso aqui, ó, como eu fiz, né? Inicialmente, apenas visualizando a figura. Só que desenhando os planos é mais difícil de errar, né? Ou seja, a gente tem uma maior segurança para aplicar as equações de equilíbrio, né? Então, fazendo a análise aqui apenas com a figura, né, em 3 dimensões, pode ser que fique aí um detalhe ou outro perdido, né, e acabe prejudicando a análise, né, do problema, beleza? Então, vou fazer aqui, ó, o plano para a gente ter um momento em Y, né, eu vou desenhar aqui o plano XZ, né, para a gente visualizar. No plano XZ temos o seguinte, né? A gente tem aqui a junta esférica, ó, plano XZ. A gente tem aqui a junta esférica, né? Aqui está o X e aqui está o Z, né? Visualizando aqui, ó, dessa vista, né? XZ. É só vocês colocarem em prática aí o que estudaram em desenho, né? Pelo desenho das vistas, vista superior, vista frontal e vista lateral, né? Então a gente está visualizando daqui, ó. Para desenhar o plano XY é a vista superior, né? E aqui essa vista lateral, né? E aqui a vista, vamos considerar que isso aqui é a vista frontal, certo? Então temos aqui o plano XZ, né? E aqui, ó, vou até reduzir aqui a espessura da linha, né, para a gente desenhar a barra direitinho. XZ, né? Então vamos ter, ó, aqui o ponto A, né? E aqui ficou faltando, ó, o desenho da barra, né? Então temos aqui uma parte aqui de 0,4, né, de comprimento. E eu vou desenhar aqui não, vou desenhar primeiro essa parte aqui, ó, 0,6, né, uma espessura maior para a gente destacar aqui, certo? 0,6, né? E aqui essa parte interna de 0,4 que tem a força de 900. Um azul um pouco mais claro aqui, ó. Certo? Então temos aqui, ó, a força CZ, né?
CZ, né? Com essa distância aqui igual a 0,6 metros, né? E aqui essa distância de 0,4, né? E aqui a força de 900. Beleza? Então temos 900 CZ, né? E aqui, ó, AZ. Então, 900 CZ, AZ e também, ó, além do AZ, né, nesse próprio aplicado, né, nesse próprio eixo aqui de Y, né, temos AZ e BZ também, né, ó, BZ. Então temos duas forças aqui, AZ e BZ, né, duas forças, AZ e BZ, com a mesma linha de ação aqui vista, né, no plano XZ, tá certo? Na verdade, as linhas de ação são paralelas, né, porém possuem a mesma direção. Então aqui, ó, temos AZ e BZ, né? Eu vou colocar aqui uma do lado da outra para a gente enxergar melhor. AZ e BZ, né? Além de AZ e BZ, conseguimos enxergar aqui também, ó, no mesmo canto aqui, né? Aplicado aqui no eixo Y, né? A gente também tem AX e BX. Beleza? Então, AZ, BZ, AX, BX. Tá certo? Daqui de todas essas forças, a gente não consegue enxergar apenas, ó, o AY, né? Porque está perpendicular ao plano XZ, né? Então, fazendo o somatório dos momentos, ó, aqui a gente tirou, né? A gente tira da análise do plano XZ, né? Então, fazendo a análise, ó, o somatório dos momentos, né? Em torno do eixo Y, né? Ou seja, pelo plano XZ, em relação ao ponto A, né? Então, os momentos aqui, ó, no ponto A, AX, BX passa pelo ponto A, então o momento é zero. AZ, BZ passa pelo ponto A, então o momento é zero. Temos apenas um momento de 900 e um momento de CZ, né? Então, levando em consideração aqui o sentido anti-horário positivo, né? Ó, anti-horário positivo. Anti-horário positivo é o que vai dar positivo, né? No sentido positivo de Y. Então, vamos ter, ó, positivo o momento de CZ, né? 0,6 CZ menos 0,4 vezes 900, né? Então, fazendo o cálculo aqui, CZ vai ser igual a 600 newtons, tá certo? E por último, para encerrar o desenho de todos os planos, né? Eu desenhei o plano XY, o plano XZ, ficou faltando o plano YZ, né? Então eu vou desenhar aqui em cima, ó, plano YZ. A gente vê aqui, né? No plano YZ temos o seguinte: plano YZ, né? Z aqui e aqui X, Y, perdão. E aqui o Y, né? Então, vou desenhar aqui a barra novamente. Que aqui a gente enxerga, né? Ó, apenas o comprimento. Agora. Beleza? Então eu estou visualizando aqui, ó, dessa vista, né? Ó, certo? Então vamos conseguir enxergar aqui, ó, a força de 900 para baixo, né? 900 newtons. Vamos enxergar BZ e vamos enxergar CZ. Beleza? CZ, BZ, 900 e aqui
AZ, né? Não enxergamos o AX, né, porque é perpendicular ao plano. Não enxergamos BX, porque é perpendicular ao plano. E ainda enxergamos AY, né, que é igual a zero. Certo? Então, vamos ter aqui, ó, vamos enxergar, né, apenas AY, AZ, BZ e CZ. Não enxergamos AX e BX, né, além da força de 900. Então, aqui está o plano YZ. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer agora as outras análises, né, para a gente concluir a questão, né? Então vocês podem fazer interpretando pela figura, né, em 3D, ou através do desenho dos planos, né, para garantir que vocês não errem, né? Ou seja, não cometam nenhum equívoco ou esqueçam de algum momento, né? Então eu só esqueci de colocar aqui os comprimentos, aqui é 0,4, né? 0,4 e aqui 0,4. Né? Beleza? Então vamos lá, né? Agora eu vou fazer o somatório dos momentos aqui em torno do eixo X, né? Em relação, vou fazer aqui em relação a o ponto A, tá certo? Então, ó, vou fazer agora o somatório dos momentos, né? Somatório dos momentos em relação a X, né? Em torno do eixo X em relação ao ponto A, né? Então, o X vai ser positivo saindo, certo? Então, os momentos aqui em torno do eixo X, né? Em relação ao ponto A, vão ser quais, né? Ó, vamos ter o momento devido à ação de BZ, né? O momento devido à ação de BZ vai gerar um momento positivo aqui em X, né? De acordo com a regra da mão direita. Então vamos ter, ó, a distância de BZ até A é de 0,8, né? Então vamos ter 0,8. Vamos ter 0,8 BZ, né? Mais o momento devido à ação aqui da força CZ, mais qual a distância aqui, ó? 0,4 mais 0,4 mais 0,4, né? 1,2 CZ, né? Porque de acordo com a regra da mão direita, o momento de CZ, ó, está rotacionando aqui, então vai gerar um momento de acordo com o polegar, né, saindo aqui ou no sentido positivo de X, né? E o momento aqui devido a essa força de 900 que está para baixo, né? De acordo com a regra da mão direita, o momento aqui de 900, né, vai ser negativo, porque o polegar vai indicar no sentido negativo de X, certo? Então vai ser menos a distância 0,4 vezes 900. Igual a zero, né? Então, BX não gera momento em X, em torno do eixo X, né? Vai gerar em torno do eixo Z. E todas essas forças aqui em A não geram momento, né? Porque as linhas de ação dessas forças passam pelo ponto A, né? Então, como CZ, de acordo com o que eu calculei anteriormente, né? É igual a 600, é só a gente substituir 600 aqui, né? Na equação, isolando o BZ, né? Vocês vão encontrar que BZ, né, vai passar para lá negativo, né? Vai ficar menos 1,2 vezes
600, né? Mais 0,4 vezes 900. Dividido por 0,8. Vai ficar menos 450 newtons, né? Então deu negativo. O que é que isso significa? Se deu negativo é porque o que eu convencionei aqui está errado, né? Na verdade, o sentido real dessa força aqui de BZ é para baixo. Então esse aqui é o sentido real, ó. BZ. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui, ó, vou voltar para a figura do plano YZ, né? Para a gente analisar a figura do plano YZ e determinar o momento aqui em torno do eixo X, ó, para a gente visualizar melhor, né? Então, no plano YZ, a gente tem o seguinte. Aqui, ó, plano YZ, né? Analisando o plano YZ, a gente vai ter o momento em X, né? Que foi o que eu acabei de calcular, né? Então, ó, em relação ao ponto A, né? O AZ e a Y não geram momento. Vamos ter, ó, o momento de BZ e CZ positivo, porque está no sentido anti-horário, né? Então, vai ser 0,8 BZ mais 1,2 CZ, né? Menos o momento de 900 que está no sentido horário, menos 0,4 vezes 900. Então, isolando, vocês vão encontrar o resultado de BZ igual a menos 450, tá certo? Agora eu vou fazer mais um somatório de momento, ó. Eu já fiz o somatório dos momentos em torno do eixo Y, em torno do eixo X, agora eu vou fazer em torno do eixo Z, né, ó? Então, somatório dos momentos em torno do eixo Z, né? Em relação a o ponto A igual a zero, né? Então, todos eu vou fazer em relação ao ponto A, né? Então, o momento em Z eu vou considerar aqui, ó, para cima positivo, né? Então, se o polegar indicar aqui para cima é positivo. Então, vamos ver, né? Quem é que gera momento aqui em relação ao ponto A, né? Quem é que gera momento em Z positivo, né? Para cima em relação ao ponto A. Então, em relação ao ponto A, todas essas forças passam pelo ponto A, então os momentos vão ser zero, né? 900, essa força gera momento em X e não em Z, né? BZ gera momento em X também e não em Z, né? E CZ gera momento em X e também não em Z. A gente fica apenas com o momento devido à ação aqui de BX, né? Então, o momento devido à ação de BX vai gerar um momento em Z, né? Então, vamos ter, ó, de acordo com a regra da mão direita, né? Menos, por quê? Porque o momento de BX, ó, de acordo com a regra da mão direita, o polegar vai indicar o quê? Para baixo, né? Então, vai ser um momento negativo. Menos 0,8 vezes BX igual a zero, né? Logo, BX é igual a zero, certo? BX é igual a zero. Então, eu vou voltar aqui, ó. Para dar um momento em Z, a gente analisa o plano XY, né? Então, o plano XY está aqui, ó. Fazendo a análise do momento, né? Em relação ao ponto A, a gente tem o seguinte, né? Em relação ao ponto A, a gente vai ter que as forças em Z não aparecem, né? Então, em relação ao ponto A, apenas a força BX vai aparecer, né? Então, como está no sentido horário é negativo, menos 0,8 vezes BX igual a zero, BX vai ser igual a zero, beleza? Então, para garantir, pessoal, sempre, né, recorram às vistas, né? Aos desenhos dos planos, né? XY, XZ e YZ, né? Que aí vocês fazendo o desenho dos três planos, vocês não correm o risco de errar, tá certo? Então já determinamos AY, CZ, BZ e BX, né? Agora eu vou aplicar as outras duas equações, ó, que faltam, né? Que são somatório das forças em X igual a zero, né? Somatório das forças em X igual a zero, ó, para cá positivo, né? Então vamos ter apenas AX e BX, né? Como BX é igual a zero,
AX vai ser igual a zero, né? Então vai ficar assim, ó, AX mais BX igual a zero, né? Porém, BX é zero, como eu calculei anteriormente, né? Logo, a gente conclui que AX vai ser igual a zero, né? Então, vamos ver, ó. Eu vou voltar aqui para o plano XY, né? Que vai aparecer as forças em X. No plano XY, como forças, né? Na direção X, ó, temos apenas AX e BX. BX é zero, logo AX vai ser zero. Certo? E para encerrar, somatório das forças em Z igual a zero, né? Para cima positivo, né? Então, como forças em Z, a gente tem AZ para cima, né? Mais BZ. Mais BZ eu vou fazer, ó, de acordo com o que eu já tinha desenhado anteriormente, né? Com esse preto aqui, né? Então, vai ficar AZ mais BZ mais CZ menos 900 igual a zero, né? Então, ó, AZ, né? AZ vai ser igual a 900 menos BZ menos CZ, né? Que vai ser igual a 900 menos BZ, ó, de acordo com o que eu já tinha desenhado, né? Em preto aqui, ó. Para o que eu convencionei aqui para cima, o resultado é negativo. Então, a gente tem que levar esse sinal. Vai ficar menos 450, né? Menos CZ, que é 600, né? Logo, AZ vai ser igual a 750. Beleza? Se eu tivesse feito a análise, né, levando em consideração o sentido real, né, ou seja, para baixo, né, de BZ, aí aqui na equação de equilíbrio eu ficaria com AZ mais, não, perdão, AZ menos BZ mais CZ menos 900, né? Aí, como eu já estou fazendo análise pelo sentido real, eu não levo em consideração o sinal, né? Porém, para a gente não correr risco de errar, né? Por ter que trocar depois sentido, né, de forças, a gente leva em consideração o primeiro sentido que eu convencionei, né? Então, toda a questão é feita de acordo com o que eu convenciono inicialmente. E, como vocês percebem, né, pela convenção aqui inicial, né, o BZ está para cima, então ele é positivo. Porém, na hora de substituir, a gente substitui o que calculamos, né? Ou seja, ele tem que levar em consideração aqui o sinal, né? Então vai ficar, ó, 900 mais 450 menos 600, né? Que vai dar o que? 750, beleza? Então, para a gente visualizar aqui as forças, né? Na direção Z, ó, a gente pode analisar pelo plano YZ, né? Pelo plano YZ, a gente tem aqui, ó, AZ mais BZ mais CZ menos 900, né? Que foi o que eu acabei de determinar anteriormente, né? Concluindo que AZ igual a 750. Tá certo? Além dessa abordagem, né, das equações escalares, né, vocês também podem utilizar aquelas duas equações vetoriais, né? Fica a critério de vocês. Então, vocês podem, em vez de fazer a análise, né, pelas equações escalares, fazer pelas equações vetoriais, ou seja, somatório, né? Somatório das forças, né, igual a zero, né? Aí vocês vão pegar aqui, ó, as forças, né, em A, em B e em C, e essa outra força conhecida, fazer por notação de vetor cartesiano, né, ou fazendo aquela representação por componentes retangulares, somar tudo e igualar a zero, né? Aí, por último, vocês pegam a soma das componentes I igual a zero, soma das componentes J igual a zero, soma das componentes K igual a zero, né? Então, vocês utilizam a equação, né, do somatório de forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né? Certo? Ou, né, somatório
de R vetor F, né? Mais o somatório dos momentos de binário, né? Sei lá, um MI aqui igual a zero, né? Então vocês podem utilizar essas duas equações vetoriais. Quem preferir utilizar, né? É só utilizar. Então calcula. Aqui não tem nenhum momento de binário aplicado, né? Um momento concentrado. Então, para esse caso aqui, calcularíamos apenas os momentos, né, das forças em relação a algum ponto, né? Então vocês poderiam calcular também aqui, ó, o momento de todas as forças em relação ao ponto A, né? Tá certo? E aí determina o vetor posição e força, né, para cada uma das forças, faz a soma dos momentos, né, iguais, a soma dos momentos tem que ser igual ao vetor nulo, né? E aí vocês pegariam as componentes I igual a zero, J igual a zero e K igual a zero, né? E aí vocês iriam cair nas mesmas equações escalares que eu apresentei anteriormente, tá certo? Então fica a critério de vocês aí, a maneira, né, que querem resolver, né? A maneira que vocês preferem para resolver o problema, beleza? Dúvidas, pessoal? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.